Olá, turminha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à aula 3 da semana 22. Eu sou a professora Jandira e em nossa aula de hoje nós faremos as atividades de língua portuguesa que estão nas páginas 65, 66 e 67 do livro Aprender Sempre. Então vamos lá. Se você já está com seu material pronto para nós começarmos, basta abrir o seu livro na página 65, que é por onde nós começaremos. E se vocês já encontraram a página 65, vamos aproveitar para colocar a data de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021. Vocês podem registrar 18/8/2021. Para a nossa hora da leitura de hoje, eu trouxe um poema dos autores César Obeide e Jonas Ribeiro. O título do poema é Procuro a Paz. Este poema faz parte do livro Poesias para a Paz. Quem aí se lembra que eu já li outros poemas deste livro? Pois bem, hoje eu trouxe mais um, porque é um livro que eu gosto demais, um livro que fala sobre a paz. Então vamos ouvir esse poema. Procuro a paz no topo da colina, no sabor da tangerina, na floresta ou no deserto, no estranho que está perto, lá no sol ou lá na lua, no amor que perpetua, nas lavas de um vulcão, nas palavras da razão, no oceano mais profundo, em qualquer lugar do mundo. Quando vem a noite ou vem a aurora, seja dentro ou seja fora, minha procura não termina logo ali na esquina. E você? Você também procura paz em todos os lugares onde você está, em tudo aquilo que você faz? Espero que vocês tenham gostado da nossa leitura de hoje. E agora nós vamos para a página 65 do livro Aprender Sempre. Nós vamos dar início hoje a uma nova sequência didática. É a sequência didática 5, Minhas Receitas Preferidas. Antes de começar essa sequência didática, eu quero perguntar a vocês, e aí? Qual é a receita preferida de cada um de vocês? Aquela receita que você sempre pede para alguém de sua família fazer. De repente, peça para a mamãe, ou para a vovó, ou para um tio, uma tia. Sabe aquela receita especial que só aquela pessoa sabe fazer do jeitinho que você gosta? Eu quero que vocês contem para mim e para quem está aí em casa com vocês. Qual é a sua receita preferida? Pode ser, por exemplo, a receita de uma comida ou ainda a receita de uma sobremesa. Já decidiram qual é a receita preferida de vocês? Bem, então agora nós vamos começar com a aula 1, Conhecendo Receitas. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos conhecer o trabalho com as receitas e conversar sobre quais são as suas preferidas. Além disso, vamos combinar o que faremos com as receitas favoritas da turma e quem lerá a nossa produção. Então, tem algo aí que você pode combinar com o professor ou a professora da sua sala de aula. Ao final dessa sequência 5, o que vocês farão com as receitas preferidas de toda a turma? Será que é possível montar um caderno de receita da turma? E quem irá ler esse caderno de receita? Vocês irão apresentar para toda a escola, irão levar para casa para mostrar para a família. Bem, esses detalhes você precisa combinar com o seu professor ou a sua professora. E me contem outra coisa, quem aí em casa tem algum caderno de receita?
Pode ser o caderno de receita da mamãe, do papai, da vovó. Vocês têm algum caderno de receita aí na casa de vocês? Bem, outro dia desses eu estava conversando sobre receitas na minha sala de aula e a maioria das crianças respondeu que não tem caderno de receitas, porque quando a mamãe quer fazer uma receita, ela procura na internet. É verdade que hoje em dia é muito mais fácil encontrar receitas. Algum tempo atrás, onde não existia aí a facilidade de internet no celular ou mesmo nos computadores, a maioria das pessoas possuía um caderno de receitas. E a forma de ter novas receitas era geralmente trocando receita com as pessoas conhecidas. Trocava-se receita entre os parentes, entre os vizinhos, entre os colegas. Copiava-se as receitas que vinham nas embalagens, nas latas de leite condensado, de repente no pacote de farinha. Mas hoje em dia tem uma facilidade muito maior. Quando alguém quer fazer alguma receita, basta procurá-la na internet. Bem, agora que nós já conversamos um pouquinho, nós vamos para a atividade número 1. Acompanhe a leitura da receita de bolo de cenoura pela professora. Então, vamos lá, se vocês quiserem, vocês podem fazer a leitura junto comigo. Bolo de cenoura. Tempo, 1 hora. Rendimento, 10 porções. Ingredientes: 3 cenouras cortadas em pedaços, 1 xícara chá de óleo, 3 ovos, 2 xícaras chá de açúcar, 3 xícaras chá de farinha de trigo, 1 colher sopa de fermento em pó químico, margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar a forma, cobertura de chocolate, 1 xícara chá de leite, 2 colheres sopa de manteiga, 5 colheres sopa de chocolate em pó, 6 colheres sopa de açúcar. Bem, nós temos aqui a primeira parte da receita, que é a parte dos ingredientes. Aqui foi dividido em 2 partes: os ingredientes para fazer o bolo e os ingredientes para fazer a cobertura. Nós também temos o título da receita e temos aqui outras 2 informações: o tempo que você vai utilizar para o preparo dessa receita e também o rendimento, 10 porções, é a quantidade que rende esta receita. Antes de passar para a próxima parte da receita, eu quero chamar a atenção de vocês para as palavras chá e sopa. Vocês devem ter percebido que em vários momentos eu li xícara, chá, colher, sopa. Afinal, o que significa a palavra chá, colocada após a palavra xícara, entre parênteses, e o que significa a palavra sopa, colocada após a palavra colher? Bem, a palavra chá e a palavra sopa indica a medida que você deve usar. Percebam que nós temos aqui a medida de cada um. Colher de café. Então, quando na receita estiver marcado colher, e entre parênteses a palavra café, é aquela colher pequenininha. Colher de chá, aquela um pouco maior. Colher de sobremesa, aquela média. E colher de sopa é aquela colher maior que nós usamos para tomar sopa. Então, quando aparece na receita 1 colher sopa de fermento em pó, está indicando que você deve usar a colher de sopa para medir aqui a quantidade de fermento. E xícara? Nós temos aqui a xícara de café, que é aquela bem pequenininha, e a xícara de chá, que é aquela maior. Então, quando aparecer na receita 2 xícaras chá de açúcar, está indicando a medida, está indicando que você deve usar aquela xícara maior para medir aqui a quantidade de açúcar. Tudo bem até aqui? Então, vamos passar agora para a página 66
e continuar a leitura da nossa receita de bolo de cenoura. Modo de preparo. Bata a cenoura, o óleo, os ovos e o açúcar no liquidificador, até todos os ingredientes ficarem homogêneos. Transfira para uma tigela, adicione a farinha, o fermento e misture com uma colher. Despeje em uma forma untada, enfarinhada. Leve ao forno médio, pré-aquecido, por 35 minutos, ou até assar e dourar. Retire e deixe amornar. Para a cobertura, coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até formar uma calda levemente espessa. Desligue e deixe amornar. Corte o bolo em pedaços, regue com a calda e sirva em seguida. Bem, nós lemos então aquela primeira parte da receita, que foi a parte dos ingredientes. E afinal, para que serve a parte dos ingredientes? Quem aí de casa sabe me responder? A parte dos ingredientes serve para nós sabermos quais ingredientes nós precisamos para realizar a receita e também a quantidade de cada ingrediente que nós vamos utilizar. E a parte do modo de preparo? Para que serve essa parte? É no modo de preparo que nós vamos entender passo a passo como utilizar cada um dos ingredientes para que nós possamos fazer a receita. Então, aqui no modo de preparo, nós temos aqui essas três partes, esses três parágrafos, que está nos ensinando a fazer a massa do bolo de cenoura. E temos este outro parágrafo que está nos ensinando a fazer a cobertura. E agora que nós já lemos a receita, já vimos aí a parte dos ingredientes, a parte do modo do preparo, é hora de conversarmos um pouquinho. Você já conhecia uma receita? Quem aí de casa já tinha visto alguém aí da sua família fazendo uma receita e acompanhando a leitura? Você já tinha observado que uma receita, ela é dividida nessas partes, ingredientes e modo de preparo? O modo de preparo pode aparecer em algumas receitas como modo de fazer. É a mesma coisa. Sabe para que serve esse tipo de texto? Afinal, para que serve uma receita culinária? Bem, se você está me dizendo aí de casa que serve para ensinar a fazer algum alimento, você está certo ou certa. A receita culinária serve para ensinar a preparar um alimento, uma sobremesa, uma bebida. Que tal fazer uma seleção das receitas preferidas da turma? Para que ler e escrever essas receitas? Bem, aqui são aqueles detalhes que eu falei no início que você precisa combinar com o professor da sua sala ou a sua professora. Vocês poderão fazer aí uma seleção das receitas preferidas da sua turma e vocês vão decidir quem é o público que vai conhecer essas receitas. O público são apenas os colegas da escola? Vocês vão mostrar para a escola toda? Esse livro com as receitas vai ficar em exposição? Ou vocês levarão esse livro para casa, para que a família de vocês possam conhecer as famílias preferidas, as receitas preferidas da turma? Bem, e esses detalhes serão decididos com o professor da sua sala. Para quem vamos escrever? Como e onde vamos apresentá-las? A professora vai lhe entregar 2 tarjetas. Escreva em cada uma um prato doce e um prato salgado que você gosta muito de comer. Depois, registre-o nos quadros a seguir. Bem, você pode aí anotar direto nesses quadros que estão no seu livro. Um prato doce. Pense aí. Qual é a sobremesa, qual é o prato doce que você gosta muito? E anote aqui no quadro.
Um prato salgado, aquela receita salgada que você ama e sempre pede para alguém fazer para você. Já pensou no seu prato doce preferido e no seu prato salgado preferido? Bem, se você já pensou, você pode escrever aqui. Eu vou participar dessa atividade também. Meu prato doce preferido? Pudim de leite condensado. Quem aí de casa já comeu pudim de leite condensado e também gosta muito? E o meu prato salgado preferido? Torta de frango. E vocês? Já responderam essa atividade? Bem, se vocês já escolheram o prato doce e o prato salgado, nós vamos prosseguir. Aula 2, roda de leitura. O que vamos aprender? Você vai analisar algumas receitas que se apresentam avulsas ou como parte de um livro para discutir como são escritas. Bem, se você está fazendo essa atividade na sua casa, você pode pedir a ajuda de alguém que está aí com você, para que você possa observar algumas receitas. Pode ser receitas de um livro de receitas, pode ser de um caderno de receitas de alguém de sua família, ou até mesmo vocês podem pesquisar juntos algumas receitas na internet. Mas lembre-se, se você for pesquisar uma receita na internet, é importante que você tenha um adulto aí ao seu lado no momento da pesquisa. Nós já conversamos sobre isso. A internet tem coisas excelentes, mas também tem coisas ruins. Então, no momento da pesquisa, é muito importante que você tenha um adulto aí perto de você. Combinado? Número 1. Em roda, explore os materiais que a professora selecionou para a turma e discuta as características das receitas disponíveis. Bem, você vai fazer essa pesquisa com os materiais que você tem aí na sua casa. Pergunte se há um livro ou um caderno de receitas em sua casa, ou ainda você pode seguir a sugestão que eu lhe dei. Sentar aí com um adulto e fazer uma pesquisa na internet de alguma receita que você goste. E eu também trouxe aqui uma outra receita que não está em seu livro, para que nós possamos fazer a leitura e conhecer mais uma receita. Vamos lá, eu quero convidá-los para que vocês façam essa leitura comigo. Beijinho. Ingredientes: 2 latas de leite condensado, 2 colheres sopa de manteiga, 300 gramas de coco ralado fino, açúcar cristal, cravos da Índia a gosto. Modo de preparo: numa panela, misture o leite condensado, a manteiga e o coco ralado. Leve ao fogo e misture por aproximadamente 15 minutos. Retire a mistura do fogo e deixe amornar. Modele a massa em formato de bolinhas, passe pelo açúcar cristal ou coco ralado e finalize com cravos da Índia. Bem, então nós temos aqui o título dessa receita, beijinho. Quem aí sabe o que é beijinho ou já comeu beijinho? Beijinho é um docinho que geralmente tem em festas de aniversário. Nós temos aqui na receita 2 partes, a parte dos ingredientes e a parte do modo de preparo. Vocês perceberam que aqui nessa receita não aparece o tempo de preparo nem o rendimento, como apareceu aí na receita que nós temos no livro Aprender Sempre do bolo de cenoura. Lá mostrava o tempo de preparo, que era de 1 hora, e o rendimento. Já na receita de beijinho, não tem essas informações, só tem os ingredientes e o modo de preparo. Aqui nos ingredientes, vocês devem ter observado que apareceu 2 colheres sopa, e agora vocês já sabem o que isso significa. Está indicando que é necessário pegar 2 colheres de manteiga em qual colher? Naquela colher maior, a colher que nós tomamos sopa. No ingrediente cravos da Índia, não apareceu a quantidade. E aqui, em frente, está escrito a gosto. Você sabe o que isso significa? Quando aparece essa expressão a gosto,
significa que você pode ou não usar. Se você gostar, você pode usar. Se você não gostar, você não precisa usar. E no modo de preparo, nós vimos aqui o passo a passo de preparar esta receita de beijinho. Colocar na panela o leite condensado, a manteiga e o coco, levar ao fogo e misturar por aproximadamente 15 minutos. Retire a mistura e deixe amornar. Significa que nós precisamos deixar esfriar, porque se nós retirarmos do fogo e quisermos aí modelar a massa fazendo bolinha, o que pode acontecer com nossas mãos? Isso mesmo, nós podemos queimar as nossas mãos. Então, é necessário deixar amornar, para depois, então, modelar aquela massa em formato de bolinhas e passar pelo açúcar cristal ou pelo coco ralado. Vocês perceberam, então, a função de cada uma das partes? A parte dos ingredientes nos mostra quais ingredientes nós devemos usar e a quantidade. Já o modo de preparo, como nós iremos realizar essa receita. Você deve ter observado que as receitas são textos que se dividem em partes e que, a depender de onde forem retiradas, apresentam componentes diferentes. Que partes do texto vocês observaram? O que consta em cada parte? Bem, nós acabamos de conversar sobre isso. Nós temos a parte dos ingredientes, a parte do modo de preparo, e em algumas receitas mais completas, nós temos outras informações, como é o caso da receita que vocês têm aí no livro, que traz também o tempo de preparo e o rendimento. Então, agora, converse com alguém aí de sua casa e observe outras receitas, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu quero desejar para vocês um ótimo dia e dizer que amanhã eu estarei aqui esperando por vocês. Até lá, queridos. Tchau, tchau.